Alô, amigos, estamos começando mais um programa .net aqui no Box 21, Vida de Bar dos dois lados do balcão, que é a vida que leva o meu amigo Fernando Soares Brandão, que é o proprietário aqui do Box, com as imagens, claro, do Bob Aguiar, da Agape Vídeo. Nosso convidado, mais uma vez, é o professor Dr. Eduardo Saad. Ele é médico, cirurgião cardiovascular, nosso amigo aí, tenista também. O cara bate uma bolinha, verdade? De vez em quando aí para fazer um exercício físico e dar uma relaxada, umas 2 vezes por semana, bato uma bolinha. Não sou craque, mas dá para brincar. O pessoal brinca bastante com isso aí. E o Dr. Saad, mais uma vez, vem falar do nosso coração, né? E vamos começar por aí, doutor. As dicas que a gente pode dar para quem nos assiste para evitar problemas, né, com o seu coração, o que fazer. O homem, a mulher não, mulher é extremamente regrada, né? Todo ano vai ao médico, faz seus exames, coisa e tal. O homem não, o homem é um relaxado com a sua saúde. Quando chega, doutor, o que o senhor pode fazer comigo? Já escutou isso muitas vezes, né? O que o senhor pode me ajudar, né? Não é assim? O homem realmente ele é mais relapso, né? Ele normalmente não é de fazer revisões periódicas que nem a mulher faz, tanto que a gente deveria ir no urologista ou no andrologista frequentemente, como a mulher vai no ginecologista. É muito raro o homem fazer isso. Por outro lado, as doenças cardíacas, quando elas dão na fase aguda, por exemplo, o infarto do miocárdio, ele dá de uma maneira mais grave nas mulheres. Porque assim como as mulheres são mais regradas, elas também são mais valentes, né? O homem é muito mais fiasquento que a mulher. Não quis dizer outra coisa, fiasquento, gostei. Qualquer dorzinha no peito, ou qualquer coisa que está se sentindo mal, ou ele procura atendimento, ou a mulher leva ele para o atendimento. A mulher já não, a mulher é mais tolerante à dor e mesmo as manifestações de infarto, elas são diferentes na mulher e no homem. Então a mulher, quando chega no hospital com infarto do miocárdio, ela chega em geral depois do homem, né, mais tardiamente, e o prognóstico, a perspectiva do infarto na mulher é pior do que no homem. Então é plenamente correto que tu falasse que as mulheres elas se cuidam mais, mas uma vez tendo um evento, um infarto agudo do miocárdio, ele é mais grave e tem uma mortalidade maior na mulher do que no homem, né, por causa de todos esses fatores que a gente mencionou. Doutor Saad, o que é um infarto? O que o homem sente? O que a mulher sente? Para dizer que tem aquele pessoal que é impressionado, estou com uma dorzinha aqui, é infarto. Não, o que é de verdade para a pessoa se preocupar e já procurar ir direto a um atendimento médico? O coração é uma bomba muscular, né? Ele bombeia sangue para o corpo inteiro, mas ele também precisa de sangue para se nutrir com oxigênio. E esse sangue para o próprio coração é levado através de artérias que a gente chama de artérias coronárias. São pequenas artérias que têm entre 2 e 3 milímetros de diâmetro, mas que alimentam o coração de sangue. Então essas artérias, como qualquer outra artéria do corpo humano, são tubulações, são canos, e elas podem ir criando depósito de gordura no interior delas. E com isso, com esse depósito de gordura, há uma redução do fluxo de sangue para o coração. Então a primeira fase da cardiopatia isquêmica, ou seja, de falta de sangue no coração, em geral se manifesta por angina. Então quando não há obstrução total, há simplesmente uma obstrução de 50%, 60% daquela artéria, né, do coração. Quando a pessoa vai fazer um exercício físico, tem um estresse maior ou numa relação sexual, pode haver uma maior demanda de oxigênio por uma parte do coração, e com essa artéria parcialmente obstruída, esse sangue não chega. Então o sintoma mais típico nessa fase é a angina de peito. Então a angina de peito é uma dor que dá em geral bem atrás do peito, do externo, mais para o lado esquerdo, uma dor em aperto que inicialmente dá ao exercício ou ao estresse. E essa dor em geral ela irradia para o braço, para o ombro e para a mandíbula do lado esquerdo. E a característica dela é que quando a pessoa para de fazer esse exercício, a dor também alivia. Então essa é a dor típica da angina. Aí nós só temos o sofrimento do coração, nós não temos morte de célula cardíaca. Se nós formos mais adiante na evolução da doença, essa placa lá dentro da artéria, ela vai entupindo cada vez mais o vaso.
chega a um ponto que pode haver uma obstrução total do vaso. Aí não passa nada de sangue. Há um coágulo nesse vaso. Com isso, uma área do coração, ela não é irrigada. E aí ela morre. Aí o que acontece? Essa dor que inicialmente dava, quando a mesma pessoa fazia um exercício físico muito grande e aliviava com repouso, ela dá uma dor forte, ela não passa. É uma dor extremamente forte, embaixo do peito, com irradiação para o braço e para a mandíbula. Às vezes essa dor, ela pode ser atípica. Ela nem sempre é dessa maneira que eu estou descrevendo. Pode vir acompanhado de um desconforto no estômago, de enjoo, em geral vem acompanhado de suor, de náusea. Às vezes a pessoa inclusive acha que está com alguma indisposição do estômago gástrica. Mas aquelas pessoas que já experimentaram a angina, esse sintoma de dor no peito aos esforços, sabem que essa dor é uma dor muito parecida com a angina, só que ela é mais forte e ela não alivia com o repouso. Então, com essas características de dor, mesmo quem nunca teve angina, dor forte no peito, suor, mal-estar, às vezes uma sensação de palpitação, essas pessoas devem procurar imediatamente uma emergência, que tenha condições de fazer o tratamento cardiológico. Porque quanto antes as pessoas chegarem numa emergência, melhor as perspectivas em relação ao tratamento. Quanto tempo? O ideal é antes de 1h30. Porque hoje em dia, qual é a melhor forma de tratamento do infarto? Antigamente a gente dava só remédio para o sangue não coagular mais e para tentar desfazer o coágulo. Hoje em dia, o paciente com infarto, o melhor tratamento é fazer um exame, um cateterismo cardíaco e a partir daí recanalizar esse vaso e dilatar esse vaso e colocar um stent. Se isso é feito nas primeiras 3 horas, praticamente nada de músculo cardíaco se perde. A gente pode recuperar esse músculo cardíaco que está sendo danificado. E isso é uma corrida contra o relógio. Se a gente espera, em geral, 6 horas ou mais para fazer esse tratamento, aí uma grande parte dessa área que está sem circulação acaba morrendo. Aí realmente se caracteriza o infarto do miocárdio com a morte de células dessa área do coração, que é o que a gente quer evitar. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é evitar o infarto. Não deu para evitar o infarto? Às vezes acontece. A pessoa tem que ir logo para um centro onde tenha condições de fazer um cateterismo cardíaco para fazer a desobstrução desse vaso o mais rapidamente possível. Bom, e aqui em Porto Alegre nós temos vários, mas um que é reconhecido internacionalmente. Praticamente todos os hospitais grandes de Porto Alegre têm um serviço de cardiologia intervencionista à disposição 24 horas por dia para fazer um atendimento ágil, né? Isso, então, a pessoa, cada um tem a sua referência, o seu médico assistente, tem que procurar de imediato uma emergência. Praticamente todos os hospitais, tanto privados quanto pelo SUS, oferecem esse tratamento. É só não se amarrar, né? É só não achar que é outra coisa. Às vezes existe a negação e às vezes existe, para aí, estou com uma dor forte, mas eu sou valente, vou esperar que vai passar. Vai passar mesmo, só que ele vai perder uma parte do coração. Então o ideal é o seguinte, sentiu a dor, tá? Dentro desse quadro que tu apresentas, Dr. Saad, não custa nada, vai no hospital ali, eles fazem o exame na hora, já vê, encaminha. Daqui a pouco não é nada, mas daqui a pouco pode ser alguma coisa mais séria. É muito melhor não ser nada. Tanto que nas emergências hoje, a gente tem prioridade de atendimento. É aquele paciente que chega na emergência e ele passa pela triagem, pergunta para ele o que o senhor tem, o que a senhora tem. Eu tenho dor no peito, esse não espera. Esse entra direto para a sala e faz um eletrocardiograma. Ele está naquela 1h30 ali. Por causa da janela. A mesma coisa com AVC. Hoje quem tem um acidente vascular cerebral e fica paralisado de um lado, uma alteração neurológica, se chegar no hospital e for tratado antes de 1h, 1h30, em geral recupera. Em geral recupera. O infarto é a mesma coisa. Então, chegou na emergência, está com uma dor no peito, passa direto para a sala. É prioridade no atendimento. Faz o eletrocardiograma. Confirmou o infarto no eletrocardiograma, vai direto para a sala de hemodinâmica e faz o tratamento. Em geral, essa pessoa vai ter uma vida praticamente igual a uma pessoa da mesma faixa etária que não tem a doença cardíaca. Vai se cuidar, vai controlar os fatores de risco, vai tomar alguns medicamentos. Agora, com o coração normal, vai ter uma qualidade de vida similar a uma pessoa da mesma faixa etária.
Mas eu, sem medo de errar, não sendo médico e não vou ser processado pelo CREMERS, é dizer o seguinte: para de fumar, tia, e diminui de comer aquela picanha gorda que é muito boa, né, tia? Mas para com isso, né? O controle dos fatores de risco é fundamental, né? Tem um fator que, infelizmente, a gente não pode controlar ainda, que é o fator genético. Esse é um fator extremamente importante. Eu espero que nos próximos anos a gente já possa identificar e poder controlar esse fator, mas hoje a gente não pode. Outro que a gente não pode controlar é a idade. Vai passando o tempo, vai aumentando a incidência de cardiopatia isquêmica. O resto, tudo a gente pode controlar. Quem tem pressão alta tem que tratar, quem tem diabetes tem que tratar, quem fuma tem que parar de fumar, quem não faz exercício tem que fazer, deixar de ser sedentário. Não é diminuir de fumar, é parar, né, doutor? Parar. Depois de 10 anos de parar de fumar, já praticamente o risco é igual de doença cardíaca. Mas até lá ainda existe um risco maior, né? Sem falar, evidentemente, em câncer, em outras doenças. Mas do ponto de vista cardiovascular, se a pessoa tem a doença cardiovascular, ou no coração, ou no cérebro, ou nas pernas, em qualquer lugar que seja, o cigarro age como um catalisador. A mesma coisa que tem um foguinho pequenininho, a gente vai lá e joga a gasolina na fogueira. Acelera muito o processo. Então, parar de fumar é fundamental para quem tem doença ou tem história familiar da doença, né? E exercício físico também é uma coisa muito importante. A gente subestima a importância do exercício físico, mas, por exemplo, se a gente pegar hoje os 3 principais remédios para cardiopatia isquêmica que tem, né, nenhum deles é tão efetivo quanto o exercício físico. Então, se cuidar... Uma boa caminhada. Uma boa caminhada. Para quem não faz exercício nenhum, faz uma avaliação cardiológica e começa a caminhar. Se caminhar 20 minutos por dia, 3 vezes por semana, não tem remédio que tenha essa eficácia. E é bem mais barato que qualquer remédio, né? Claro que para a indústria é bem melhor vender remédio. Mas se a gente chegar para o paciente e mostrar para ele a importância do exercício físico, que é bem mais chato e mais difícil caminhar do que tomar um comprimidinho de manhã antes de dormir, né? Tem que mudar hábito de vida, mas é mais efetivo. Bom, doutor Saad, o senhor é médico. Eu vou lhe contar uma situação aqui e depois do rápido intervalo a gente volta. A situação é o seguinte: eu fumei durante muitos anos, comecei a fumar muito cedo e parei de fumar o quê? 96. Em 96. Vai fazer... Quase 20 anos. 20 anos. Quase 20 anos. 18 anos. 18 anos, é isso? Boa notícia. 18 anos. Só que cada vez que eu vou no hospital, que eu vou fazer alguma cirurgia, coisa e tal, vem o anestesista, eles fazem aquela minha avaliação de oxigenação e de... Tu não tem 100% do teu pulmão, nunca mais, né? Depois do intervalo. Este é o ponto net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé à parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos. Venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Koselitz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. Voltamos com o programa .net, conversando com o cirurgião cardiovascular Eduardo Saad, que tem a Clínica Saad. E lá, no site da Clínica Saad, tem várias dicas interessantes. Podia falar um pouquinho disso antes de dar a minha resposta? Então, Orlandinho, nós há uns 8, 9 anos atrás, identificamos no consultório que as pessoas cada vez mais, principalmente as pessoas mais jovens, na família sempre tem lá, a gente vai operar um vozinho, mas tem lá um neto dele. O pessoal tinha acesso à internet e antes de chegar na consulta tinham feito uma pesquisa na web, né? O famoso Dr. Google. Então antes de ir lá botar uma válvula cardíaca, aneurisma de aorta, botavam lá aneurisma de aorta, cirurgia endovascular e já vinham com mais ou menos a opinião formada. E já te dava, ó, tem que fazer isso, doutor. Exatamente. E muitas vezes uma opinião completamente desconectada da realidade. Só para te dar um exemplo, muitas pessoas que iam no meu consultório para fazer uma cirurgia cardíaca, ponte safena ou válvula, chegavam, pois é, doutor, eu li que nessa cirurgia a gente tem que pegar o coração, tirar o coração fora, conserta o coração fora e depois bota no lugar enquanto fica ligado numa máquina. Eu disse, mas onde é que o senhor leu isso aí? Não, isso aí no site e tal. Depois Não viu no Star Trek isso? Alguma coisa assim?
Pois não, sabe que O Dr. McCoy, né? sabe que era um site que existia. Depois do terceiro que me disse a mesma coisa, eu tomei nota do site, fui olhar. Entrei, era um site, sei lá, não sei qual Loucura. é o prazer das pessoas de assustar os outros. Então tinha um site, teoricamente, com uma página inicial bem feitinha, e falava que nas cirurgias cardíacas o coração era removido do organismo, e aí era corrigido fora e depois era reimplantado. Claro, isso a gente faz no transplante cardíaco, mas não nas outras cirurgias. Então, a partir daí, além de informar os pacientes que não devia mais acessar aquele site, eu fiz... E o Dr. Google? O Dr. Google, um dos sites que o Google direcionava era esse. O pessoal acho que estava com uma boa quantidade de acesso. Então, eu fiz uma denúncia em relação a esse site, que eram informações, né, que não tinham conexão com a realidade, e achei que essa era uma ferramenta que os pacientes estavam precisando. A gente, além de explicar no consultório, nas aulas, nos congressos, tudo, nós tínhamos que ter algum fórum eletrônico para aqueles pacientes que quisessem saber como é que funcionava uma cirurgia de ponte safena, como é que se prevenia de infarto, como é que prevenia aneurisma da aorta, como é que era a cirurgia de aneurismas e tal, que tivesse um fórum para isso. Então, nós fizemos um site da clínica, não só focando em procedimentos, mas também focando na prevenção de doenças cardiovasculares. Então, quem entrar lá no site tem várias sessões. Uma delas para quem não tem doença. Então, o que deve fazer? Desde a adolescência, como é que deve educar os filhos em relação à alimentação, hábito de vida, isso aí que tu falasse, fazer exercício físico, se acostumar com comida mais saudável, para não olhar para um tomate, uma beterraba, uma cenoura, depois se assustar. Então, isso tudo é hábito de vida, né? Até exames periódicos, quais são os exames que tem que ser feito, se apareceu determinado achado no exame, não é para se assustar, o que é para fazer, e se eventualmente tiver uma doença cardíaca, e ali estão todas listadas, quais são as alternativas de tratamento, com o objetivo de tirar o medo das pessoas de achar alguma coisa e desmistificar o tratamento. E sem fazer nenhum tipo de divulgação, absolutamente nada, só com os pacientes da clínica e em boca a boca, a gente tem em média em torno de 15 mil acessos por mês do site, né, onde as pessoas realmente estão procurando alguma informação fidedigna da área de procedimentos cardiovasculares. Então isso também nos levou a aperfeiçoar o site. Hoje tem várias animações sobre procedimentos, sobre as doenças, tem isso que eu expliquei, como é que forma a placa de ateroma, tanto no coração quanto nos outros vasos. Quando nós estamos conversando aqui, o Bob Aguiar está mostrando as imagens do site, inclusive a imagem da horta ali, da questão aquela do infarto, né? Pô, vocês são ligeiros, são rápidos, né? O Bob já está botando a imagem. Já tá online, então ali, por exemplo, aneurisma da aorta. Aneurisma da aorta era uma doença assim, a pessoa chegava no consultório, até hoje chega no consultório, no ambulatório, achando que está com uma espada cravada na cabeça, não é uma espada. Mas com esse nome, doutor, aneurisma da aorta, né? Pois então... É para assustar, né? O nome assusta, mas a doença hoje não nos assusta. Hoje a medicina evoluiu muito, né? Evoluiu muito. Hoje a gente pega um aneurisma da aorta com diagnóstico precoce, antes dele romper, que é o que deve ser feito, por isso que a gente deve estimular o diagnóstico precoce. Faz um tratamento adequado, 99% das pessoas ficam bem sem necessidade de cirurgia de grande porte, só com procedimentos de pequeno porte. Procedimentos endovasculares que a gente faz pela virilha. Antigamente a gente cortava 2, 3 centímetros a virilha para colocar a prótese pela virilha. Hoje nem cortar mais a gente corta. Hoje existem dispositivos de sutura mecânica, a gente fecha a artéria sem que haja necessidade de fazer incisão na pele. Então o paciente 3, 4 horas depois pode estar caminhando, depois de um procedimento de um aneurisma. E eu entendi bem o que é o aneurisma da aorta, olhando as imagens que mostram ali no teu site. É bem interessante, porque esclarece para a pessoa, e a gente, é outro nome que assusta, né? Mas esclarece a pessoa que, se precocemente for detectado, faz um procedimento barbada hoje, dentro da técnica médica, né, e que vai ter uma vida normal, né? E a gente costuma dizer, o paciente em geral ele chega no consultório, é natural, quando descobre alguma doença, com aquele sentimento negativo, né, do impacto da doença, do desconforto, da angústia, da ansiedade, do medo da morte, do medo do sofrimento. A gente mostra justamente o contrário. Né? Que bom que ele descobriu isso. Ele não apareceu o aneurisma porque ele fez o exame. O exame mostrou alguma coisa que ele já tinha. Então é bom a gente descobrir precocemente, porque aí as chances de sucesso do tratamento são imensas. Por exemplo, se a gente não trata um aneurisma, o paciente não sabe que tem, esse aneurisma vai romper. Ele vai crescendo, crescendo.
parede da aorta fica fraca, vai dilatando, que nem um balão de festa, né? A parede vai ficando fina, a pressão vai aumentando e aí uma dessas o aneurisma rompe. Se o aneurisma rompeu e esse paciente for para um hospital bom logo, só metade dos pacientes vão sobreviver. 50% de chance de morrer. 50% de chance de morrer. Ou seja, prognóstico ruim. A perspectiva é muito ruim. Se ele vai lá, faz o exame de rotina, identifica o aneurisma. Nem todo aneurisma precisa ser tratado com cirurgicamente. Não, ele é um aneurisma pequeno, nós simplesmente vamos acompanhar. Fazer um eco abdominal a cada 6 meses, por ano, ver se esse aneurisma está crescendo. Chegou num tamanho que o risco dele romper é maior do que o risco de qualquer coisa que a gente vai fazer, nós vamos tratar. Aí a estatística é o seguinte, não é 50-50, é 99% de chance dele de ter uma vida completamente normal. Fica 2, 3 dias internado no hospital e tem uma vida normal. Tem 1% de chance de complicação. E, em geral, esse 1%... Trocar 50 por 1. Exatamente. Mas... Só que 50 contra, né? Exatamente isso. Meio a meio é brabo, né? Como é que sabe que tem aneurisma? O nosso Osório ali está perguntando, como é que a gente sabe que tem aneurisma? Essa é uma pergunta interessante, porque o aneurisma é uma doença completamente silenciosa, como muitas das doenças cardíacas. Não dá sintoma nenhum. Então, dificilmente a pessoa vai olhar para a barriga e vai ver que tem aneurisma. Ou teve a dor aquela do infarto, sente. O aneurisma, em geral, quando tem a dor, é porque o aneurisma está rompendo. Então, assim, qual é a maneira de detectar o aneurisma? É fazer exame de ecografia abdominal. Mesmo exame de grávida. Transdutor, um exame não invasivo. Esse exame, ele descarta ou faz o diagnóstico de aneurisma. Muitas vezes, as mulheres, principalmente, que têm mais problemas de vesícula, vai fazer um exame para ver se tem pedra na vesícula, ver o útero, ver o ovário, e acaba descobrindo o aneurisma ocasionalmente. O homem vai fazer uma ecografia para ver a sua próstata, ou vai fazer um raio-x de tórax, vai fazer uma tomografia por uma outra razão, o aneurisma aparece lá. Em geral, ele é um achado ocasional. A gente tem estimulado tanto os colegas médicos quanto a população a esclarecer mais a doença para que isso não seja achado ocasionalmente, para que seja mais que nem as doenças cardíacas. Hoje todo mundo sabe, acima de 45 anos tem que ir num cardiologista. Nem todo mundo vai, mas a gente sabe que tem que ir. O aneurisma é uma doença meio esquecida. Ninguém pensa, não, vou fazer um exame para ver se eu não tenho um aneurisma. Faz parte da avaliação cardiovascular, faz parte. Então, aqui no Rio Grande do Sul, nós criamos, desde 2008, a Semana de Prevenção e Combate ao Aneurisma da Aorta, que ela se dá na última semana de outubro. Nós já promovemos algumas vezes aqui no programa. Nós viemos aqui, conversamos contigo, tu promovesse, a gente faz campanhas para a população, palestras gratuitas e fazemos 100 exames gratuitamente para a população, e aí nós escolhemos a população de risco, né, que é mais frequente em homens, acima de 65 anos de idade, aqueles que são fumantes. Aí a incidência de aneurisma chega até 6% da população. Se nós pegarmos a população como um todo, a incidência de aneurisma é em torno de 0,4%. Mas se nós estratificarmos e pegarmos essa população, homem fumante acima de 65 anos, 6 em cada 100 tem aneurisma. E as últimas campanhas todas que nós fizemos, e fizemos ecografia em 100 pessoas, no mínimo 6 nós identificamos aneurisma, o máximo foi 10. Quer dizer, varia de 6 a 10% a detecção de aneurisma da aorta nessa população. E esses podem ser praticamente todos salvos? Todos salvos. Ou a gente faz o acompanhamento clínico, com medicamentos e métodos de imagem para ver se o aneurisma está crescendo, ou naqueles aneurismas maiores, ou que dão sintomas, ou que cresceram rapidamente, esse paciente, na maior parte dos casos, em mais de 90%, nós podemos fazer esse tratamento endovascular. Dr. Sádio, então, alongamos essa resposta. E aí? Por que eu não passei lá na bombinha, lá no exame pré-operatório lá da questão da minha oxigenação? Então, Orlandinho, existem várias causas para um exame de pulmão, que é a espirometria, né, que é o exame que ele marca, tem vários marcadores, né, ele tem a questão da oxigenação, tem a quantidade de ar que tu consegue expirar, a quantidade de ar que consegue expirar no primeiro segundo. Então, o cigarro é um dos fatores que pode fazer com que o exame seja alterado. Ele não é o único, né, ele é um. Existem doenças tipo asma brônquica, broncoespasmo,
outros problemas que associados também podem dar um exame anormal. Mas assim, quem fuma muito, certamente esse exame vai estar alterado. Tá? Uma outra coisa é a capacidade física, também avalia um pouco da capacidade física. Se a pessoa está mais bem treinado do ponto de vista de exercício, de capacidade aeróbica, em geral consegue fazer um exame melhor se não há nenhum tipo de doença. Assopra melhor. Consegue assoprar mais forte, né? Consegue assoprar mais forte. Tá certo. Dr. Saad, quando é que tem evento de novo? Bom, nós voltamos agora, semana passada, de um evento do Congresso Internacional de Cirurgia Endovascular, né, sobre aneurismas da aorta em São Paulo, né, e agora, no final de maio, nós temos um outro evento também em São Paulo, que é um evento de especialistas para discutir técnicas específicas endovasculares, justamente para tratar esses aneurismas da aorta. E em setembro nós vamos fazer, aqui no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, 2 dias, um workshop para médicos de todo o Brasil, fazendo 4 casos ao vivo, né, de aneurisma complexo, e também discutindo os avanços que a gente tem hoje em relação a essas técnicas de correção endovascular dos aneurismas. Se você tiver alguma dúvida, procure seu médico, né? Não custa nada. E a faixa de risco a partir dos 45 anos, as questões cardiovasculares. Isso aí. Para quem não tem história familiar, a partir dos 45 anos, se a pessoa tem história familiar forte, principalmente pai e mãe que tiveram um problema ou faleceram cedo, abaixo dos 50 anos, a gente recomenda a partir dos 35 anos de idade fazer uma avaliação cardiológica e da aorta. Eduardo Saad, mais uma vez, obrigado pela tua participação e esses esclarecimentos que vão para toda a população, que são muito importantes. Esse é o ponto.net.